Então, por conta disso, eu vou dividir minha apresentação em dois grandes blocos. O primeiro bloco, eu vou discutir, trazer um pouco para vocês o que de fato já está consolidado com relação a essa matéria. E no segundo bloco, vou só indicar alguns pontos de atenção com relação a esse tema também. Então, trazendo um pouco histórico, né? Então, eu vou dividir a minha apresentação do bloco 1 em seis steps. O primeiro step é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal com relação ao tema 69, em 15 de março de 2017, que deixou claro ali que o ICMS não compõe o conceito de receita e, então, não deveria ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão ela foi uma decisão em repercussão geral, com efeito erga omnes, né? Então ela veicula ali todos os demais julgados acerca dessa matéria. A despeito dessa decisão proferida em 15 de março, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela apresentou embargos de declaração em 19 de outubro do mesmo ano, pretensamente em razão de omissão no acórdão quanto à modulação de efeitos e quanto ao valor do ICMS que poderia ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, com relação à modulação de efeitos, a Procuradoria pretendeu que a aplicação dessa tese decidida em repercussão geral fosse aplicada apenas após o julgamento dos embargos de declaração, e com relação ao ICMS, que deveria ser excluído, a Procuradoria entendia que, uma vez que foi decidido pelo Supremo que o ICMS não deveria compor a receita do contribuinte, porque ele era a receita da Fazenda, só seria a receita da Fazenda o valor efetivamente recolhido aos cofres públicos. Então, a tese da Procuradoria nos embargos de declaração era que se deixasse claro que o valor do ICMS passível de exclusão seria o valor recolhido e não o valor destacado. Nesse mesmo período, né, ainda em outubro de 2018, foi editada a Solução de Consulta 13 de 2018, no qual a Receita Federal esposou uma interpretação de que apenas o ICMS recolhido poderia ser objeto de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Posteriormente, nós tivemos em 11 de outubro de 2019 a publicação da Instrução Normativa 1911, que revogou as instruções normativas declaradas inconstitucionais pelo Supremo 247 e 404. Essas instruções normativas, elas traziam ali toda a forma de apropriação do crédito de PIS e COFINS e traziam ali também o procedimento com relação ao débito e apuração desse débito de PIS e COFINS. Então, essa revogação ela é extremamente importante, principalmente porque o artigo 167 da Instrução Normativa 1911, ela fala que o ICMS que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS seria o ICMS pago e não o ICMS destacado. E ela coloca também que apenas poderia fazer a exclusão do ICMS as empresas que tivessem decisão judicial transitada em julgado. Então, essa é uma instrução normativa importante, porque ela interpreta a decisão do Supremo como se ela tivesse competência para isso e entende por limitar o direito dos contribuintes de realizar a exclusão apenas do valor efetivamente recolhido e apenas pelos contribuintes com ação judicial transitada em julgado. O quarto marco temporal importante é que em 13 de maio de 2021, o STF dá parcial provimento aos embargos de declaração para entender, por bem modular a decisão, considerando a data da sessão do julgamento, lá de março de 2017, e para deixar claro que o ICMS passível de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado. Então, a Procuradoria ela acaba perdendo a tese de discussão dos embargos, exatamente o montante passível de exclusão da base do PIS e da COFINS, e ela ganha parcialmente a questão da modulação de efeitos, de modo que os contribuintes poderiam excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS a partir da data da sessão de julgamento de março de 2017.
Em razão desse julgamento, a Procuradoria edita o parecer SEI 7698 de 2021, que deixa claro ali que a Procuradoria não vai recorrer dessa decisão, ou seja, ela teria status de imutável já desde maio de 2021, e deixa claro ali também que o ICMS passível de exclusão é o ICMS destacado.